O repórter setorial está de volta e começa o segundo bloco falando de saúde. Na entrevista de hoje, o deputado estadual Padre Afonso Lobato conversa com José Carlos Cataldi e fala sobre a condição estrutural dos hospitais da região. Veja. Nosso convidado de hoje tem muitas ações importantes pelo Vale do Paraíba. Eu diria que tem o dedo dele em tudo que acontece por aqui. E, sobretudo, na área da saúde, né, que é uma área de tanta carência. Ele que presidiu a comissão que investigou as ações das Santas Casas de Misericórdia e trouxe também algumas notícias importantes no desdobramento das ações com o governo do estado para aumentar o número de atendimento a pacientes com câncer, que antes tinham que se deslocar até Guarulhos, uma via-crucis perversa, como ele costuma dizer. Vamos começar falando aí sobre esse trabalho que o senhor teve de investigar todas as Santas Casas, né? É um modelo antigo de saúde, veio de Portugal, com o padre José Anchieta, no Rio de Janeiro, mais de 300 anos, né? Uma estrutura pesada que muitas vezes é um ralo complicado. As Santas Casas, elas prestam um serviço de excelência para a saúde em todo o país. Falando especificamente do estado de São Paulo, as Santas Casas é responsável por 56% do atendimento de toda a saúde no nosso estado. Eu fui o relator da CPI, que investigava as Santas Casas, exatamente nós percebemos aí o subfinanciamento da saúde no país. Você sabe que o governo do estado hoje, por preceito constitucional, investe 12% do orçamento na saúde, o município 15% do orçamento na saúde e o governo federal ele não tem a sua cota à parte. E ele investe de 5%, 6%, 7% no orçamento da saúde. Isso é um absurdo, nós mantermos a saúde pública nesse sistema de subfinanciamento de saúde. Então, o grande problema que nós detectamos nessa CPI foi exatamente isso. Com esse subfinanciamento, é difícil você ter uma saúde pública de qualidade. Ainda tem uma coisa de uma tabela da ANS que tabela SUS, a famosa tabela SUS, que em torno aí de 14 anos que não se reajusta. As OS aqui em São Paulo estão dando certo? Algumas sim. Quando se lança a mão de OS é porque você tem a lei de responsabilidade fiscal. Então, a única forma que o prefeito tem de conseguir vencer esse obstáculo, que é de não ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal, de não ferir a lei de responsabilidade fiscal, é exatamente se ele contrata uma OS. Ele terceiriza esse serviço e aí ele consegue. Agora, tem que botar uma fiscalização OS né? e OS. Eu acho que tudo. Nós não podemos generalizar. Quer dizer, nenhuma OS está qualificada ou ela não serve. Não, tem OS que têm prestado serviços relevantes no estado de São Paulo, inclusive. Né? Nós temos aí exemplos de OS. Se você pegar, por exemplo, a São Camilo, que administra o Hospital Regional, é uma OS, né? E tem prestado um serviço de excelência. Não presta um serviço melhor porque também está faltando recurso do nosso Hospital Regional. A crise, ela está realmente deixando setores essenciais, como o setor da saúde, com dificuldade. Nós temos, o governador Geraldo Alckmin anunciou este ano um corte de mais de 6 bilhões de reais, obviamente que afeta aí a saúde. Nós temos problemas seríssimos que ainda acontecem por conta da situação da crise que nós estamos vivendo. O senhor falou em repasses federais, me parece que o Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, que era também um hospital muito festejado, andou tendo dificuldades aí com recursos federais. Né? Os recursos federais têm atrasado, né? Eles têm atrasado muito, o pagamento SUS, né? Eles têm atrasado e têm diminuído, né? E isso tem gerado dificuldades para os hospitais, para as entidades, para prefeituras. Por exemplo, você aí tem o SAMU, que é o governo federal, que financia 50% do SAMU. Tem tido dificuldade no repasse. Então, mesmo o SUS, aquilo que já estava ruim, tem ficado pior por conta
da situação da crise que nós estamos Eu vivendo. costumo dizer que o SUS devia chamar SUSTO, né? Serviço Único de Saúde e Tratamento Omisso. Mas, ô padre... Mas há uma- o Cataldi, o SUS é realmente uma ideia muito boa. Ah, sim. O problema é o subfinanciamento do SUS. É. Né? Se, de fato, nós não aumentarmos os recursos do SUS, não é uma porta aberta para atender todo mundo. Mas vamos falar de uma coisa muito importante. Eu soube que o senhor conseguiu do governador do estado um compromisso de aumentar os leitos de atendimento para pessoas pacientes de câncer, que antes eram obrigadas ao que eu ouvi o senhor falar certa vez, ao tratamento da via crucis perversa, sair do fundo do vale para ir parar lá em Guarulhos. Vou lhe pedir para falar sobre isso já, na continuidade da nossa entrevista. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os países que têm o maior número de doações de rins do mundo. Mesmo assim, ainda faltam doadores. Na segunda parte da reportagem de Leilane Garcia, acompanhe a rotina de quem está à espera de uma doação e precisa passar pela hemodiálise. Veja. Percy também vive a dificuldade de uma doença renal. Começou a enfrentar o problema há 15 anos, mas depois de uma melhora deixou os médicos de lado. E, infelizmente, há um ano o quadro retornou mais grave. Aí fiquei 12 dias na UTI, internado, né? Eu não aceitava que tinha que fazer hemodiálise no começo, né? Porque eu não tinha conhecimento mesmo do que era hemodiálise. Para mim era o fim, era a morte e tal. Então, Ele superou a rejeição da hemodiálise e encara essa nova realidade com bom humor e luta para conseguir um transplante. eu já fazem uns 6 meses que eu entrei na fila, que para entrar tem todo um processo também, eu já estou na fila. E eu tenho uma outra vantagem também, que um dos meus irmãos querem doar, ele quer doar para mim. Então, nós estamos aí 5 meses fazendo exame, todos os exames agora deu muito bom, ele é compatível, tá dando tudo certinho. Inclusive ele fez o último exame essa semana e eu faço o último agora. Se tudo der certo, eu acredito que em novembro a gente transplanta. Ele é pai e sonha ver os 3 filhos crescerem. E acredita que a forma como encara a doença é o grande diferencial. A gente tem uma deficiência, né? Não tem cura, né? A gente vai transplantar, o transplante não é cura também. A gente vai ter que cuidar pro resto da vida, né? Mas se a pessoa controlar bonitinho, né? A alimentação, a pessoa vive normal. Eu vivo normal, eu tenho uma vida normal, trabalho, entendeu? Eu acho que, na verdade, o maior inimigo da pessoa mesmo não vai ser nem a falta do rim, vai ser a cabeça, né? Vanessa tem uma doença genética imunológica rara, a síndrome hemolítica urêmica atípica. Ela era atleta, tinha uma rotina normal e aos 13 anos viu sua vida mudar completamente. Ela afirma que o apoio da família foi fundamental para seguir em frente. Como eu sempre tive apoio da minha família, nunca foi um monstro a hemodiálise para mim. Meus pais, meu irmão, minha mãe, dentro de casa a gente tinha rotina normal. Eu ia para a escola, voltava, nos dias certos fazia hemodiálise e rotina normal, nunca deixaram eu me sentir doente, né? E isso foi muito importante, porque eu nunca desanimei. Aos 14 anos recebeu um presente. Seu pai, que era compatível, doou um rim para Vanessa. Foi uma alegria muito grande, tanto para mim quanto para ele. E uma cirurgia é uma cirurgia, né? Eu falo que eu tô acostumada, porque eu passei por algumas, né? Então eu já não tinha medo, mas o meu pai, ele, claro, teve o receio, mas ele nunca hesitou nisso. Mas a doença consumiu o rim em 15 dias. Ela precisou voltar a fazer a hemodiálise, levou 2 anos para se recuperar e assim voltar para a fila de transplante. Ficou debilitada, chegou a pesar 37 quilos, mas não desistiu. E 4 anos depois encontrou uma doadora, que ela carinhosamente chama de Anjo. Eu estava na fila normal, continuei fazendo hemodiálise, estudando, mas eu tenho uma super amiga que a gente chama de Anjo, que resolveu fazer o teste. Daí ela pegou e falou: gente, eu quero fazer o teste de compatibilidade
E se eu puder, eu vou ser a doadora da Vanessa. A cirurgia foi um sucesso. Há um ano, Vanessa tem um novo rim e está se recuperando bem. Agora, aos 22 anos, ela estuda psicologia para ajudar as pessoas e afirma que é preciso acreditar sempre. A hemodiálise não é o fim. A hemodiálise, ela é aquilo que te mantém vivo. Muitas pessoas acham que não, que a hemodiálise ela vai te matar, mas não. Você não tem um rim e a hemodiálise vai fazer esse papel. E assim, nunca perder a esperança de que, embora você esteja numa fila, vai chegar a sua vez. E acreditar sempre. Assim como Vanessa, milhões de pessoas esperam a doação de um órgão para conseguir continuar a vida. O Brasil é o segundo país em número de transplantes, mas ainda faltam doadores. Uma pessoa acima dos 18 anos, né, com menos de 70 a 75 anos, que não tenha hipertensão, não tenha diabetes, não tenha nefrolitíase, que é a pedra no rim, e não tenha nenhuma outra doença no rim. Ela pode se candidatar, ela passa por uma série de exames, mostrando que está tudo ok, ela pode doar. Para ser um doador é importante avisar a família e se lembrar sempre que podemos salvar uma vida. Primeiramente porque a sociedade precisa de doadores. Acho que essa é a principal importância. Segundo lugar, nós temos que pensar sempre que alguma vez ou a gente pode precisar ou um familiar muito próximo pode precisar. Para prevenir as doenças renais é importante sempre consultar um médico e solicitar exames de urina tipo 1, exames de sangue que avaliam a ureia e a creatinina e, acima de tudo, ter hábitos saudáveis. A maioria das causas preveníveis são aquelas que é a mudança de estilo de vida, é a vida saudável, é a boa alimentação, é o exercício físico, é a ingestão de água, pelo menos uns 2 litros por dia. Então, é o cuidado em geral, você acaba prevenindo. O repórter setorial vai para um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Especialistas alertam sobre os danos auditivos causados pela exposição ao barulho excessivo. É daqui a pouco. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.